Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar sobre segredos, ameaças de morte e flores. Mas antes disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, pro casamento da minha rainha lagarto favorita, que não é a rainha Elizabeth. A rainha Vitória revolucionou a moda em casamentos quando ela se casou de branco. Essa moda estava começando entre as mulheres ricas, e foi ela que consolidou a tradição pelo mundo em 1840. Antes, as mulheres se casavam todas em tons claros, mas o branco não era uma regra, e nem era tão comum. Mas não é o vestido branco que importa nesse quadro, e sim essa tiara de flores que tá na cabeça dela. Essas flores de laranjeira, para ser mais específica, ficaram do nada na moda, assim como as demais flores a partir desse século. O costume de associar flores com mensagem já era conhecido desde a Grécia, mas somente no século XIX que isso se tornou um código. E tudo graças a essas flores na cabeça da Vitória, que a partir daquele momento passaram a significar sua pureza é equivalente à sua doçura. Conhecida como floreografia, a linguagem das flores começou a amplamente ser difundida em todas as partes do mundo. Afinal, era a Inglaterra que ditava ou não o que era trending nessa época. A verdade é que as pessoas ainda debatem se quem popularizou a linguagem das flores não foi o rei Carlos II, importando-a da Pérsia lá para o século XVII. Outras pessoas dizem que as raízes são muito mais profundas e que as flores estão atreladas à Guerra das Rosas de 1455, onde a casa de Lancaster e Tudor brigaram com a casa de York. Você pode, numa primeira impressão, não achar essa guerra muito relevante, mas foi ela que inspirou a cena de pintar as rosas brancas da cor de carmim no castelo da Rainha de Cartas da Alice no País das Maravilhas. Basicamente, isso era uma referência direta a decapitação de espiões da casa de York, que eram representados pela flor branca, quando eles se disfarçavam da casa de Lancaster, que era a casa da flor vermelha. No final das contas, eles acabaram unindo esses dois brasões e nunca pediram desculpa pelas mortes dos espiões. De qualquer forma, foram criados almanaques trazendo o significado das flores, as quais se usavam para presentear, mandando recados diretos, iniciando guerras, intrigas, relacionamentos, confessando sentimentos. A versão mais famosa foi feita em 1819, e inicialmente eu não achei o PDF desse manual, mas eu achei um de 1850, que eu tô mostrando agora e vou deixar o link disponível na descrição. Tá em francês. E tem bem mais detalhes de arranjos que podem ser feitos ou combinações que podem significar frases diferentes. Mas como tem muita gente que não entende francês, daqui a pouco eu vou ler algumas das flores que eu achei mais interessantes. Até hoje, muitas pessoas se utilizam da linguagem das flores para mandar mensagens sem que a outra pessoa saiba. E como eu considero isso um conhecimento que está se perdendo, eu creio que seja interessante passar ele adiante. Na verdade, se você pesquisar floreografia, só aparecem 6 páginas de resultado no Google, onde a maioria é um copia e cola uma das outras, o que mostra o quão pouco as pessoas tiveram interesse em passar esse assunto pra frente. Então pra você que tá querendo confessar seus sentimentos sem a pessoa saber, sejam amistosos, amorosos ou de ódio, tá aí uma boa ideia. Conforme um buquê era composto, as mensagens se tornavam cada vez mais complexas e transformadas, sendo possível chegar em detalhes bem específicos ou ter uma mensagem bem diferente conforme o seu arranjo. Existem jeitos mais particulares de mandar mensagens. Por exemplo, se você acha que alguém fez um contrato com um demônio nas suas redondezas, você pode enviar imediatamente um buquê de bluebells para o padre mais próximo. A flor de íris significa que uma mensagem foi enviada e geralmente se usa para alertar sobre espiões delatando esquemas secretos, que na época certamente não eram de pirâmide. O que eu falei sobre arranjos de buquê antes não é brincadeira. O girassol é uma das flores mais versáteis nesse quesito, que pode significar de respeito a arrogância e orgulho, se ele for alto, e dignidade, glória e altivez, se ele for baixo. Porém, se ele for presenteado como solitário, para quem acabou de abrir um negócio, significa desejo de sucesso e riqueza. Muitas plantas podiam ser bem agressivas também. A flor da romã significava presunção e tolice, o aloe significava amargura e o cravo amarelo significava desdém. Combinados com outras flores, eles podiam tornar uma qualidade positiva em algo negativo. Tipo combinar um cravo amarelo com cravos brancos, podia significar eu desdenho do teu amor puro. Basicamente, uma carta de rejeição extremamente formal. Selome, ou a flor-aranha, era basicamente um fuja de mim. E muitas adaptações do conto do Jack Stripador dizem que ele deixava essas flores na porta de suas vítimas. Se você quisesse mandar alguém calar a boca, você poderia mandar um crisântemo vermelho, que significa eu amo, junto com beladonas, que significam silêncio. Agora, se você quisesse jogar um verde, você mandava um lilás, que significa primeiras impressões de amor. Era basicamente dizer que você tinha um crush na pessoa. Existiam flores que ganhavam um significado específico quando enviadas em sequência. O maior exemplo é a rosa, que quando enviando uma todo dia, significava eu desejo teu amor. Mas cuidado com a cor. Enquanto uma rosa de fato significava amor, enviar uma amarela poderia significar ciúmes e decadência do sentimento. E não era só com a rosa. Lírios amarelos significavam falsidade, e o cravo, como eu falei, desprezo. Crisântemos amarelos indicavam um amor enfraquecido, e é costume aqui no Brasil dar crisântemos
crisântemos amarelos aos mortos, dado a esse significado, que o amor irá enfraquecer dada a separação da morte. Obviamente, a maioria das pessoas não sabe disso e só reproduz o costume. Crisântemos podem significar outras coisas também. Por exemplo, o crisântemo branco significa a palavra verdade, e pode ser combinado com cravos rajados, que significam não, para dizer que as pessoas estão mentindo para alguém, o que mostra como uma cor mudava completamente todo o sentido de um buquê, e por que tantos almanaques foram vendidos naquela época. Afinal, você realmente precisava de um dicionário para traduzir tantas coisas. Agora, chegando na parte boa, um buquê de tulipas vermelhas era unanimamente conhecido como uma declaração de amor. Já um buquê de valerianas significava um rompimento formal. Poderiam ou não ser relacionados com outras flores, como a cicuta, que poderia significar o desejo pelo fim de uma rixa, já que a cicuta sozinha significava tu serás a minha morte. Babosas significavam pesar, e cerejeiras brancas significavam decepção. Dálias falavam sobre a instabilidade. Dar um manjericão pra alguém, sem um acompanhamento, era uma declaração de ódio. E antes que perguntem da canela, a flor dela nunca entrou em arranjos florais dessa época. Para os mais assanhados, as orquídeas no começo significavam luxúria, e com o tempo foram se tornando paixão. Porque como a nossa língua muda o sentido das palavras, a linguagem das flores também foi mudando. Mas caso você quisesse dizer pra alguém que você desejava a pessoa de modo... daquele jeito, você devia colocar alguns trevos de 4 folhas junto das orquídeas, já que eles significavam seja meu. Cuidado para não confundir com os trevos de 3 folhas, que assim como a clematite significavam espiritualidade. E isso tudo que hoje apenas é uma curiosidade pra gente, já foi motivo de brigas, separações, fofocas, inícios de relacionamento, numa linguagem criada por um povo que desejava tanta formalidade que não conseguia falar abertamente seus sentimentos. É praticamente impossível que eu mencione o significado de todas essas plantas e consiga deixar o vídeo divertido. Então, como você deve ter notado, no canto esquerdo estão passando algumas flores e seus significados mais comuns. Eu vou deixar uma lista em inglês no primeiro comentário fixado e uma em português. A em português são para pessoas com baixa visão que tenham alguma curiosidade, e a em inglês são com muitas flores mais completas que eu não quis ter o trabalho de traduzir. E por que eu tô disponibilizando esses dicionários? Porque o que eu acho mais divertido de tudo é procurar nos comentários as pessoas tentando formar frases e dando coração neles. Não esquece de deixar o significado delas também. E a importância das flores até hoje permeia a literatura e a mídia. Em Hamlet, que foi inspirado em Rei Leão, é a mesma história, só que furry. A Ofélia, que é a Nala, pega um buquê de erva doce, que significa recordações, e entrega pra Hamlet, que é o Simba, que havia esquecido dela. Uma curiosidade é que os buquês podiam conter mais coisas do que apenas flores. Por exemplo, se você tinha algumas folhas de repolho nesse buquê, significava que a pessoa que enviou desejava prosperidade pra você, pois a cor dele lembrava o tom do dinheiro da época. Nozes representava a inteligência, por seu aspecto parecido com um cérebro. Poejo, uma erva utilizada na época para fins abortivos, representava a guerra, passando uma mensagem de saia imediatamente. E lembra que eu mencionei que todos os cravos, menos o branco, tinham um sentido negativo? O cravo verde na época não era considerado uma flor de verdade, e foi usado para representar a homossexualidade. Já mandaralho, historicamente, era considerado um antisséptico, e significava cuide da própria saúde, desejo melhoras. E esquece de dar maçã para os seus professores. Se você quiser dizer nessa linguagem que o conhecimento dele é útil para você, entrega logo um ramo de salsa. Só não tenta entregar uns quitutes como amêndoas, que significam estupidez para ele. Quanto à maçã, aposto que você já conseguiu adivinhar que ela significava tentação. Já as flores da macieira significavam preferência. E um cacto, em vez de significar que a pessoa era espinhenta, significava que ela era calorosa. Mas e atualmente, Reply, quem liga pra esse tipo de coisa? Bem, além de mim e você talvez, um grupo de estudantes britânicos está criando um site que encripta mensagens para uma linguagem mais moderna com um buquê de flores. O site se chama Cryptofloricon e pode escrever todo tipo de mensagem, desde socorro, estou preso na floricultura, até LOL. Eles notaram como alguns significados das flores eram ultrapassados, e como algumas flores não tinham como chegar na Inglaterra naquela época, elas não tinham significado. Então eles adaptaram e criaram um próprio dicionário, expandindo das 200 flores iniciais e originais. O que eu achei meio paia é que dependendo da ordem que as flores são apresentadas, o significado para eles muda. Então não daria muito certo na vida real, já que o serviço de entregas que a gente tem não é o mais gentil do mundo. E não existe muito um lado certo para começar ou terminar de ver um arranjo. Mas fica aí a curiosidade. E me conta, qual sua flor favorita? Ou erva, ou noz. E o que ela significa nessa linguagem tão... diferente? A minha favorita é a Dama da Noite, e eu precisei pesquisar muito, já que ela não estava nesses compilados, mas ela significa realizar desejos. E bem, te vejo no próximo vídeo? Até mais!